O Ministério Público do Rio Grande do Norte quer acabar com essa diferenciação entre a rede pública e privada de ensino no estado. Para isso, o MP ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a suspensão imediata da expressão rede privada, pois, segundo o órgão, o termo fere a Constituição Federal. O pedido de medida cautelar foi protocolado na terça-feira, dia 4, junto ao Tribunal de Justiça. Ainda, segundo o Ministério Público, o artigo 5º da Constituição prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Já o inciso 1º do artigo 206, ele estabelece que o ensino será ministrado com base na igualdade de condições para o acesso e para a permanência na escola. Segundo o MP do nosso estado, a manutenção dos termos na lei estadual violam o princípio geral de igualdade e o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso porque, ainda de acordo com a Constituição Federal, é vedado o tratamento desigual entre alunos das redes públicas e privadas de ensino entre os estágios diversos do processo educativo, especialmente quanto ao acesso e também à permanência na escola. Além da imediata suspensão desta expressão da rede privada, que consta no artigo de uma lei estadual de número 10.870/2021, o MP também pediu que a Justiça determine a supressão dos vocábulos Ensino Fundamental 2, que vai do 6º ao 9º ano, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos, EJA, da mesma lei. Da mesma maneira, o distinto tratamento entre os diversos níveis escolares previstos na mesma lei contestada contraria a Constituição, uma vez que não há razão justa para se vedar o funcionamento regular do ensino fundamental, porque, para quem não lembra, tirado todo esse juridiquês, né, que a gente está divulgando, é que há uma lei que permitiu apenas a rede privada até o 5º ano o direito da aula presencial. Vamos aguardar se esta ação do MP vai mais uma ação do MP, porque exatamente vai fazer com que o Estado retome, né, as atividades com as aulas presenciais, Salatiel, seja na rede pública ou na privada. Hoje, dia 6 de maio, está fazendo um mês que o MP pede ao Estado a volta das aulas de uma forma gradual, segura e facultativa, tanto na rede pública quanto na rede privada. Um mês é mais uma ação que o Ministério Público tenta convencer, ou dialogar de uma forma responsável com o Estado. O vice-governador, no meu programa, né, há uns 20 dias atrás, o Antenor Roberto, vice-governador do Estado, disse que não tem sequer um calendário pronto para a retomada das aulas. Que o Estado quer atender, vai tentar atender a ação do Ministério Público, a decisão da Justiça, mas que falta um calendário. Um ano o Estado teve para preparar esse calendário, com segurança, com protocolos, com professor vacinado, com as escolas em condições. Um ano. O pior de tudo, anteontem na realidade, ontem eu divulguei ontem à noite, né? Foi feita uma pesquisa pela Unicef. Não é uma pesquisa da Consulte, não é pesquisa da Perfil, não é pesquisa da 98 FM, não foi a TV Tropical, foi a Unicef, que é um órgão, uma instituição seríssima, demais, reconhecida em todo o mundo. É verdade. Que pesquisou a questão da pandemia na educação. O que aconteceu com as crianças, alunos e estudantes durante a pandemia? O Rio Grande do Norte apareceu em 2º lugar como a pior situação a nível de Nordeste. É triste, né? É lamentável. A 2ª pior numa determinada faixa etária, né, encontrada nesta pesquisa, indo até, salvo engano,
da idade de 6 anos aos 17 anos. De 6 aos 17 anos, o nosso estado foi o vice-campeão a nível de Nordeste, em crianças fora da sala de aula por conta da pandemia. É um absurdo. É um absurdo. É um crime, não é? É uma falta de compromisso. Repito, ninguém está mandando jogar criança, professor, educadores, funcionários dentro de uma sala de aula de forma irresponsável. Não é o que eu falo e que eu defendo. Agora, o Estado e as prefeituras tiveram tempo suficiente, o governo teve tempo suficiente, governo e instituição, para montar esse planejamento. E aí, saber que nós temos nesse estado, um estado governado por uma professora, isso só aumenta mais ainda o compromisso dela em mudar esses números. E que, na minha opinião, por ser professora, era para ser a área que deveria estar receber uma melhor atenção, preparada, né? Planejada para a retomada de forma gradativa as atividades presenciais, as aulas presenciais. Era para ter sido montado, primeira coisa, era a governadora como professora, como sindicalista que foi, ter chamado a equipe e dizer, olha, eu posso errar em todo canto, porque errar é humano, faz parte, às vezes a gente querendo acertar, a gente comete um erro. E no serviço público, muitos erros acontecem com a boa intenção, sem nenhuma má fé, sem achar que é porque é o governo da esquerda, da direita, do centro, do lado, porque é do partido tal. Não, o governo quer acertar. Ninguém vai para um governo para dizer, eu vou ficar aqui só fazendo coisa errada. Eu me elegi governadora ou governador porque eu quero errar e lascar o povo do meu estado. Não existe isso. Eu vou botar para lascar. Não existe isso. A pessoa pede para ser prefeito, para ser senador, para ser governador, para ser deputado, querendo acertar. Pode errar no meio do caminho? Pode. Agora tem que tentar diminuir os erros, ter mais acertos e, se errar, corrigir os erros. Agora, se tem uma área que não poderia estar fazendo o que está sendo feito de forma errada, é a educação. Quer mais uma coisa? Relatos de professores da rede pública de ensino, eles estão relatando que a questão de dar aula pela online está gerando um estresse para eles. E por quê? Porque não conseguem passar o conteúdo necessário. É completamente diferente. Né? Totalmente diferente. Olha, os professores passam por esse estresse. Imagine um aluno. O aluno estressado, desmotivado, o que acontece? Não assiste a aula, Salatiel. É o que muitos uma fazem. Aula de araque. Começa aquela aula ali na frente do computador, aí ele sai para falar vai no banheiro, sai para lanchar. E a volta, aula rolando. E não volta. A câmera tá lá ligada. Exato. Ele sai dali, 2 minutos, 1 minuto, faz uma coisa, faz outra, liga a televisão, atende o telefone, Exatamente. Fica vendo uma mensagem. E a aula acontece. A gente fazia isso com o professor, com a gente dentro da sala de aula. Imagina uma aula remota. Não rola, meu amigo. Com todo o respeito e toda a dedicação que a gente sabe. Ontem eu mostrei uma matéria falando exatamente dessa atividade, né, que está mais estressante, que requer mais atenção, mais dedicação dos professores. Porque sabemos que tem professores... É completamente diferente. Tem professores que se esforçam, que querem executar a tarefa de ensinar, melhor, mas não conseguem. Por vários motivos. Isso envolve tanto a gente que meu filho, pequenininho de 2 anos, o Caleb, 2 anos, no período que estava proibido, né, a aula presencial, a escola Bambini, uma escola que fez de forma impecável, organizada, todos os protocolos, né, pegou a assessoria do Sebrae para montar e planejar a retomada, né, com as atividades presenciais. Quando foi proibida, ela mandava para a gente, né, todos os dias o link para as aulas online, para ele assistir em casa. Inclusive até de aula de capoeira, de música, todas as disciplinas. Em uma das aulas, minha esposa sentou e quando colocou lá o vídeo, o link, né, acessou o link pelo telefone, e pensando que o menino de 2 anos, cheio de energia, cheio de gás, ia ficar parado para assistir uma aula online. Não passou 5 minutos. Não passou 5 minutos. E quando ele correu, quando ele saiu para brincar, para pegar uma coisa, outra, ela ficou sentada falando com a professora. Ela disse que a professora chorou.
porque não estava tendo o contato presencial com as crianças. Chorou, mas chorou chorando, dizendo que estava muito triste, muito abatida, entrando em depressão, porque, infelizmente, não tinha o contato com os meninos, que passam a ser até como se fossem os filhos. E você né? sabe que essa fase... A gente sabe do amor e do carinho que os professores têm. Fora isso, eles também sabem, Salatiel, da importância do desenvolvimento intelectual que é da criança nessa fase que está perdendo. Lamentavelmente, né? Mas a gente segue torcendo que Deus ilumine as nossas autoridades, que o Estado, que a Prefeitura, que o governo federal, que os envolvidos, que o Ministério da Educação, que os secretários da Educação, todos acertem para que com segurança a gente retome as aulas e sem prejuízo que seja maior, porque prejudicados já foram. Está aí a pesquisa do Unicef, que apontou ontem o Rio Grande do Norte como a segunda pior colocação a nível de Nordeste.